exatamente. Não, ele vai te dizer que são as mesmas partes em litisconsórcio, mas não vai te dizer se a ação é conexa com outra, porque nesse momento que já tiver unificado o processo, no processo A, só vai constar um processo só. Não vai te dizer que veio do processo B, a não ser que tu verifique despacho por despacho até, vai ter um despacho lá que vai dizer que o juiz A avocou, essa é a palavra correta, avocou o processo do juízo B. Ou não? Tu vais fazer o pedido para o juiz, dizendo que a ação é conexa àquela outra e pedindo para que ele reúna todos os processos num juízo só. Tu pode ser advogado de uma das partes. E como advogado de uma das partes, tu pode fazer um pedido para que o juiz reconheça a conexão e junte os processos. A modificação da competência pela continência. Tudo que nós falamos até agora sobre conexão vale para as demandas aproximadas pela continência. Por quê? Porque a continência nada mais é do que uma forma especial de conexão. Uma forma especial de conexão, uma espécie de conexão. Professor, mas por quê? Porque onde entre as causas há identidade, entre as partes, olha ali, partes, e a causa de pedir, mas o objeto de um for mais amplo do que a de outra, eu vou ter a continência. Mas, professor, o senhor pode dar um exemplo de uma causa que tenha continência? Vamos lá, falamos da causa da formatura. A minha querida assessora foi convidada para uma festa de formatura. Numa determinada casa de shows. E aí, meu amigo, aquela festona, né? Chegam as mulheres todas pintadas, da unha do pé até o fio do cabelo, os homens com aquele smoking, alguns com casaco. Na hora que eles entram lá no estabelecimento, o que acontece? O ar-condicionado quebra. Meu amigo, Belém, 60 graus. Era um calor infernal. As mulheres começaram a derreter, aquela massa caindo aqui dos olhos. O rímel escorrendo pelo... Parecia aquele filme da noiva cadáver. Os homens parecia que tinham jogado assim um balde de água neles, todos molhados. Aí a mulherada começa logo a chorar. Ai, meu Deus, minha formatura. Desespero total. Vocês contrataram, por exemplo, também fazer a festa lá. Aí você, sabedor desse fato, disse, não, olha, Gi, vamos já encerrar, rescindir o contrato. Tu entras com uma ação para rescindir o contrato com um estabelecimento comercial. A tua ação dela entra para rescindir o contrato. Todavia, este aqui mais esperto, homem estudioso, está careca assim não é por nada não, é muito estudo. Ele estudava com Lex Luthor, daí ele está voltando à fase Superman. Aí ele pega e pensa assim, não, mas peraí, eu não vou entrar só com a rescisão do contrato. Eu vou também pedir a indenização por perdas e danos. Que história é essa? Então, concordas comigo que a ação dele, o objeto da ação dele é maior do que o teu? Tu só pediste a rescisão do contrato. Ele foi mais esperto, ele pediu a rescisão mais a perdas e danos. Então, a ação dele, ela tem continência sobre a tua. O teu objeto é menor, tu és a célula menor dentro da ação do citoplasma dele, que é a célula maior. Então, na ação proposta por um dos contratantes, ele se propõe apenas a rescisão do contrato. E noutra ação proposta pelo outro contratante, a mesma rescisão, mais a indenização por perdas e danos. Tem-se aí
um só pedido que está contido na primeira ação. O teu pedido, que é menor, está contido no dele, que é maior. Portanto, a tua ação, ela está dentro da ação dele. E o juiz da ação dele vai chamar a tua ação, vai chamar a ação dela e só pedir a rescisão e vai incluir o pedido para julgar tudo junto, porque afinal de contas, além da rescisão, vocês têm direito à reparação por perdas e danos. Se o juiz der, eu só vou ganhar a rescisão. É porque tu sabes que o juiz não pode decidir extra petita, mas em relação ao pedido dele, mas tu pode te habilitar como litisconsórcio dele. Não pode? Tu podes entrar na ação dele pedindo para que tu fiques como litisconsórcio, né? Para ampliar o pedido da tua ação, tá? Bom, competência relativa. Nós falamos aqui da competência absoluta, que respeita princípios de ordem pública. Vamos falar da competência relativa, né? Eleição, vamos falar da causas que provocam a modificação. Quando nós falamos em competência relativa, eu tenho causas que podem provocar a modificação da competência. Então eu vou dar o exemplo aqui da eleição de foro, da falta de oposição de exceção de incompetência e da prorrogação voluntária. Vamos lá. Primeiro, a cláusula de eleição de foro. Tá bom? Tá? Não tá muito rápido não? Tá bom? Tá dando para entender? Tudo. Posso dar uma castigada violenta, tranquilo? Cláusula de eleição de foro. Inserida em contrato de adesão ou que versa sobre relação de consumo, pode ser anulada de ofício quando prejudicial ao consumidor ou aderente. Eu só não entendi nada. Vamos lá. Um exemplo. Tu compra uma passagem, uma companhia aérea. E lá na passagem, é uma promoção. Mas lá na passagem, nas letrinhas lá embaixo, letrinhas pequenininhas, tem que o foro para dirimir qualquer dúvida, problema em relação a essa passagem, tem que ser comarca de São Paulo. Tu compras a passagem, vai lá no aeroporto, dá o overbooking, tu não consegues embarcar. Olha só, aí tu pegas, imprime aquele comprovante e leva para o advogado vai olhar e diz, mas espera aí, nós vamos ter que entrar em São Paulo? Não, espera aí. Eu vou entrar com a ação aqui em Belém e vou dizer para o juiz, seu juiz, essa é uma cláusula leonina que prejudica o direito do consumidor. Como é que a empresa está forçando o meu cliente a entrar em São Paulo quando o dano ao consumidor aconteceu aqui em Belém do Pará? Diga. Até porque o contrato é de adesão. Então, a pessoa que comprou a passagem não participou do contrato, ela somente aderiu ao contrato. A contrato de adesão é justamente isso, você adere, né? Ela não discute. Se tu pegar, por exemplo, o contrato bancário, é assim, mano, o banco manda. Já o foro, pode olhar lá embaixo, foro para resolver problema, é na sede do Itaú em São Paulo, por exemplo. Tu vais entrar em São Paulo para resolver um problema cuja sucursal é aqui? Não vai. E o juiz vai declarar, vai anular essa cláusula de eleição e vai te permitir entrar aqui, porque o dano foi aqui. Eu digo que se fosse um contrato particular entre as partes, poderia definir qual seria o foro do contrato. Mas até um contrato particular, se eu tiver uma cláusula de eleição de foro que for prejudicial ao direito do consumidor, ele anula. Qualquer cláusula leonina, gente. Juros extorsivos, correção monetária extorsiva, cobrança de cláusula penal extorsiva, o juiz, em defesa do consumidor, anula. Então isso daí serve também para esses imobiliários que vendem imóvel em Belém, constrói em Belém, que aqui é jurisdição. Perfeito. Você comprou um imóvel em Belém. Qual é o foro da situação do imóvel? Belém. Por que eu vou ajuizar a ação lá em São Paulo, Rio de Janeiro? Não existe isso.
Isso é uma cláusula leonina e deve ser anulada perante o juiz em defesa do consumidor. Outra questão, exceção à prorrogabilidade de competência territorial. Litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão, demarcação e enunciação de obra nova. Tu podes até, gente, na situação, prorrogar a competência para o foro de eleição do contrato da compra daquele imóvel. Salvo, como nós já vimos na aula passada, e a gente bate aqui, meu querido aluno, de propósito, para que você não esqueça que quando o litígio versar sobre direito de propriedade, em ações petitórias, direito de vizinhança, lembra que nós falamos do direito de vizinhança e servidão, que o cidadão tem um chagão na casa dele, para ele chegar no terreno dele, ele tem que passar pelo terreno dos outros, então ele tem o direito de passagem. Falamos da servidão de água, falamos da servidão de energia elétrica, falamos do gasoduto, que é uma servidão. Então, quando versar sobre servidão, posse, divisão, demarcação, enunciação de obra nova, isso é inegociável. Você não pode, por exemplo, mudar. Você falou agora a questão do imóvel. O imóvel está situado em Belém, ele é invadido, ele é esbulhado. Eu vou entrar com a reintegração de posse aonde? Em Belém. O imóvel, ele é turbado. Há uma invasão parcial, uma turbação. O imóvel está situado lá, em Colares. Onde é que eu vou entrar com a ação de manutenção de posse? Em Colares. O imóvel está lá. O imóvel foi ameaçado de invasão. Acamparam vários invasores na frente da tua porteira. Uma fazenda que tu tens em Castanhal. Onde é que tu vais ajuizar a ação? Em Castanhal. Então preste atenção que numa prova, primeira coisa que você tem que observar, onde está situado o imóvel? Em Florianópolis, vou entrar com ação no juízo de Florianópolis. Em Fortaleza, vou entrar com ação em Fortaleza. Porque quando versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão, demarcação, enunciação de obra nova, o foro competente é o foro da situação do imóvel, inegociável e improrrogável. Tá? Fora dessas situações, é um exemplo de prorrogabilidade da competência territorial. E a prevenção, gente? Correndo em separado ações conexas perante juiz em que tem a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou primeiro. Você lembra da história dos dois barquinhos, né? Um nas águas territoriais de São Sebastião e outro nas águas territoriais de Curralinho. Se acontece um acidente em São Sebastião, tranquilo, competência de São Sebastião. Se acontece um acidente em Curralinho, tranquilo, competência de Curralinho. Mas se o acidente acontece entre os dois barcos batem exatamente na linha do Talveg, onde está dividindo ali os dois municípios, no rio. É simples. O juiz que primeiro tomar uma decisão naquele processo será competente para julgar. O juiz que declarou, por exemplo, busca e apreensão do barco. O juiz que mandou, por exemplo, deferir uma medida cautelar. É o primeiro que decidiu, portanto, é o primeiro que vai ser o juízo prevento, no caso da prevenção. E aí, mesmo que depois eu descubra que, na verdade, o acidente aconteceu em São Sebastião, nas águas territoriais de São Sebastião, o juiz de Curralinho, que é o juiz prevento, já absolveu aquela competência territorial que, nesse caso, se prorroga. Tratando-se de competência territorial distinta, a prevenção decorrerá da citação. Então, na hora que o juiz de Curralinho mandou citar o barco
e que o dono do barco recebeu a citação válida, como diz, torna o juízo prevento. Citação válida torna o juízo prevento. Induz litispendência e faz litigiosa a coisa. Citação válida torna o juízo prevento, induz litispendência e faz litigiosa a coisa. Arguição de incompetência. No material de vocês, tem lá um capítulo lá, exceções. Exceções. É o que nós estamos falando aqui. Exceções. A arguição de incompetência relativa, ela é feita através de uma exceção. Quando o professor, a senhora que está aí tristônia, cabisbaixa, com dor no dente, dor no siso, quando é que eu entro com essa exceção de incompetência relativa ou absoluta? Nós vamos entrar nos 15 dias da contestação, com o preliminar da contestação. Qual a diferença? Se for uma nulidade, uma competência relativa, nulidade relativa, se eu não arguir a incompetência no prazo de 15 dias da contestação, se convalida o juízo, mesmo sendo incompetente. Mas se for uma nulidade absoluta, não tem vez não, porque ela pode ser arguída em qualquer juízo ou grau de jurisdição. Então, incompetência relativa, eu vou arguir através da exceção. A incompetência absoluta, se eu não arguir através de exceção, pode o juiz declarar de ofício, ou ela pode ser arguída pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção. Professor, mesmo que ela já esteja nos tribunais superiores, STJ Supremo, sim, porque é uma incompetência absoluta. Conflito de competência. Esse caso é um risco muito grande que corre, né? O quê? A pessoa está fazendo despejando toda uma energia para aquele processo e ele pode ser anulado. Claro, porque se ele entrou num juízo incompetente, absolutamente incompetente, ele já sabe que uma hora ele vai ter que sair dali. Ele vai sair dali. Essa instrução do advogado. Inclusive, tu sabes, os atos praticados por um juiz absolutamente incompetente, eles são nulos de pleno direito. Ainda que ele tenha decidido favoravelmente a outra parte, ele vai perder, porque a decisão é nula de pleno direito. Ele é incompetente, absolutamente incompetente. Conflito de competência. Pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo MP, olha a importância do MP, ou pelo juiz, e se divide em conflito positivo e conflito negativo. Conflito positivo e conflito negativo. O que é o conflito positivo? Quando 2 ou mais juízes declararem competente para o julgamento daquela ação. Quando 2 ou mais juízes declararem competente para o julgamento daquela ação. Conflito positivo. Quando 2 ou mais juízes declararem competente para o julgamento daquele processo. Conflito negativo. Quando 2 ou mais juízes declararem incompetente para o julgamento daquele processo. Quando 2 ou mais juízes declararem incompetente para o julgamento daquele processo, nós teremos um conflito negativo de jurisdição. E aí, para terminar a nossa aula, alguns conceitos importantes. Prescrição é a perda do direito de ir ao judiciário por causa da inércia. Você sabe, por exemplo, que você tem... A Prefeitura de Belém está te cobrando IPTU. Ela tem que ajuizar a ação de cobrança do IPTU até 5 anos. Se você deixou de pagar IPTU há mais de 5 anos, os passados não podem ser cobrados. Pois já houve a prescrição da cobrança, daquela ação de cobrança. Imposto de renda, mesma coisa. A União só pode cobrar 5 anos para trás. Mais do que isso,
já houve a prescrição. Mesmo que ele coloque no cadinho, mesmo que ela mande executar, mesmo que ela mande executar a prescrição, se eu não tiver uma causa interruptiva ou suspensiva, aí tu terias que ver se a colocação no cadinho suspende, porque eu acho que suspende a prescrição. E aí eu teria a suspensão da prescrição, mas se não tiver causa suspensiva e nem interruptiva da prescrição, vai prescrever sim. É. não houve movimentação do processo. Exatamente. Decadência, perda do direito material. Poderíamos dar um exemplo de decadência? Compra de produtos e serviços no direito do consumidor. Você compra, por exemplo, um produto não durável, você tem 30 dias para reclamar. Então você comprou um cento de laranjas. Cento não, mil laranjas, né? Vieram as laranjas tudo podre. Você tem 30 dias para reclamar. É um produto não durável. Você tem 30 dias para reclamar. Se você não reclamar em 30 dias, até caiu do teu direito. Você comprou uma televisão 4K, 70 polegadas, para assistir o professor Franklin lá no YouTube. Botou um home bonito lá. Só que a televisão veio com um problema. Você tem 90 dias para reclamar. Se você perdeu o prazo do direito do consumidor, você vai dizer, pô, mas 7 dias para troca, 7 dias para troca, mas 90 dias, você tem até 90 dias para reclamar qualquer situação lá. Então, na verdade, tem a perda do direito material. Perempção, quando o autor deu causa a 3 sentenças por abandono. Juizado especial. Você está lá na sua casa bonitinho, dá aquele papocão de energia elétrica, falta luz, pá! E a luz volta com tudo, brá! Queima a tua geladeira. Tu vais entrar com uma ação contra a concessionária de energia elétrica. Vai na primeira audiência, tu não comparece, o juiz arquiva. Vai na segunda audiência no juizado, não comparece de novo, o juiz arquiva. Na terceira audiência, se tu não compareceres, vai haver a perempção. Ou o caso do autor que tinha que praticar o ato processual no prazo de 30 dias e não fez, também é um caso de perempção. Preclusão, a perda do direito de praticar o ato processual. Exemplo, ser citado tem 15 dias para contestar. Verifica que tem uma exceção de incompetência relativa ou absoluta. Qual é a tua? Tu tens que entrar com exceção de incompetência. Não entrou no prazo de 15 dias, o que vai acontecer? Se for a incompetência relativa, precluiu o teu direito. Atenção, não há preclusão em relação à incompetência absoluta. Mas em relação à incompetência relativa, houve a preclusão do direito, tá? Agora, vamos dividir aqui. Eu tenho a preclusão, pode ser temporal, tem que haver um prazo, e aí esse exemplo da contestação é um exemplo de preclusão temporal. Consumativa, ele já praticou o ato. É o caso, por exemplo, quando você entra com a petição inicial. A pergunta é, professor Franklin, eu posso alterar minha petição inicial? A resposta, a princípio, é não, você não pode. Todavia, existe exceção. Por exemplo, a modificação da petição inicial sem autorização do réu até o saneamento do processo. Até o saneamento do processo, por exemplo, aquele caso que nós contamos ainda há pouco, você entrou só com a rescisão do contrato. Ele te diz, olha, tu não esqueceste de pedir as perdas e danos. Oh, meu Deus, e agora? Vamos olhar lá. Ainda está até o saneamento do processo, então eu posso alterar minha petição inicial. Sem a autorização do réu. Por quê? Porque o aditamento após a citação do réu
só pode ser feito com a autorização dele. Então, até o saneamento, sem autorização do réu. Depois do saneamento, com ele citado, só com a autorização dele. É aquela parte em que o juiz vai verificar. Nós não vimos aquela parte de pressupostos processuais? Possibilidade jurídica do pedido. Nós falamos que no novo Código de Processo Civil, a possibilidade jurídica do pedido, ela vai sair, vai ficar só o interesse de agir e a legitimidade de parte. O juiz verifica se no processo está juntado todos os documentos necessários, se há legitimidade da parte, se há interesse de agir. Não, antes de dar início. Aí, quando ele verifica que está tudo preenchido, é que ele manda citar o réu. É nesse momento que tu podes emendar a petição inicial. Depois que ele citar o réu, meu amigo, só se o réu concordar com a modificação. A senhora quer perguntar? Diga. Teve um caso que uma senhora tinha pedido alimentos, né, para o pai. Sim. Um dos filhos, o primeiro filho dela, ela sabia que não era filho dele. Sim. E aí, como ele registrou, ela pediu, né? Sim. Alimentos, porque o registro pode pedir. Aí ela foi lá, porque ela queria desistir, né? Ela não queria mais, só queria com uma pessoa, só que já tinha ido para o gabinete. Sim. Já tinha conseguido tudo. Aí o que eu disse para ela? A senhora espera, né? Ele vai ser citado, e ele diz para ele vem aqui e pede, né, uma ação. Sim, de registro civil. É claro, se ela entrou com uma ação de alimentos contra uma pessoa que não é o pai do filho dela, ele registrou no nome dele. Aí nós temos que questionar duas coisas. É uma paternidade afetiva? Porque se ele criou como filho, ainda que ele não seja pai, eu posso questionar eu posso fundamentar na paternidade afetiva. Mas lógico, se ele não é o pai, não é caso de paternidade afetiva, ele não tem a obrigação de prestar alimentos. E se ela já deu entrada na ação, só com a anuência dele depois da citação, para ela retirar aquela criança que não é filho dele da relação jurídica processual. Bom, temos também a preclusão lógica. Não pode praticar o ato, pois já praticou um ato incompatível. O juiz chega para ti e diz assim: olha, tu quer juntar um documento? Aí tu diz: não, doutor, não quero produzir provas. Aí depois tu fala isso, diz: olha, eu tenho esse documento aqui para juntar. Mas tu acabaste de dizer que tu não queria produzir provas. Agora tu vem depois e quer juntar o documento. Então tu praticaste um ato incompatível. É a prescrição lógica. E pró-judicato, que é para o julgador, não pode julgar duas vezes a mesma matéria. Então, se ele já decidiu, já foi coisa julgada ali naquela decisão, eu não posso violar a coisa julgada. Bom, terminamos, mas antes de eu dizer alguma dúvida, alguma pergunta, calma lá. Vamos dar uma olhada no nosso novo Código de Processo Civil, rapidola. Para você que perdeu a propaganda, entre no site do YouTube, Professor Franklin Prado. Lá estão todas as aulas, penal 1, penal 2, penal 3, penal 4, processo 1, processo 2, processo 3, processo 4. Para você ver o que tem mais, você vai aqui no playlist, está aqui, ó. Tem criminologia, tem direitos reais, tem Estatuto da Criança, enfim, várias disciplinas para você que vai estudar aí para a OAB, para concursos e para o Enem. Então bora agora olhar o Código de Processo Civil, beleza? Fiz o meu comercial. O pessoal tá achando ruim eu fazer o comercial aqui, ao vivo? Foi mesmo? Mas rapaz, deixa o homem vender o peixe dele, rapaz. Olha aí, vamos lá. Olha aí. Da incompetência. Nosso novo Código de Processo Civil diz o seguinte: a incompetência, artigo 64.
A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Se você não alegou, sendo ela relativa, precluiu. Se você não alegou, sendo ela absoluta, pode ser arguída em qualquer grau de jurisdição. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer grau, qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O juiz mesmo vai declarar. Após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Ele tem que dar oportunidade pelo contraditório à parte contrária para se manifestar. Caso a alegação de incompetência seja acolhida,